O santuário é a casa de Deus. Os irmãos sabem que o santuário é a casa de Deus. Ou seja, o tabernáculo é chamado de santuário. Esse tabernáculo foi construído para os povos, todos os povos, poderem adentrar e clamar ao Senhor Deus de Israel. Esse foi o objetivo da construção do santuário, da casa de Deus. Quando o Senhor Deus pôs no coração de Davi a construção do templo, o objetivo de Davi era que todos os povos, ao passar por ali, pudessem entrar naquela casa e adorar ao Deus de Israel. Esse era o objetivo. E realmente foi construído com todo zelo. É verdade que Davi não concluiu a construção, mas Deus continuou honrando o seu propósito. Levantou o seu filho, Salomão, o qual recebeu uma quantidade grandiosa de materiais de tudo que era necessário em ferro, em ouro, em prata e em madeira de qualidade. Dentre as tais, o cedro, que a história hoje testifica, aquele lugar de Ufi, era justamente nas terras brasileiras, onde se apanhava madeira de boa qualidade, dentre elas o cedro, né? Então essa construção foi realizada, foi feita com o objetivo de atender todos os povos. Então Salomão foi muito inteligente, foi muito sábio em fazer alianças com reis, outros reinos, e assim teve possibilidade de construir aquele grande templo, que nós sabemos que ele é o santuário, onde os povos poderiam adentrar e buscar a face de Deus. Nós viemos hoje para a casa de oração fazer o quê? Adorar o Senhor, né? Buscando a sua face. É bem verdade que a adoração a Deus, ela precisa estar ou ser constante em nossa vida, constantemente, com o nosso porte de vida, com a nossa conduta, com os nossos pensamentos, devemos adorar sempre ao Senhor. Mas na casa de Deus é chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, quando entramos na casa do Senhor é com o objetivo de adorar o Senhor. Quando saímos da nossa casa para a casa de Deus, com o objetivo de adorar, de engrandecer ao Senhor. Justamente aquele objetivo de Davi, que era que os povos entrassem naquele templo e pudessem clamar ao Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz assim: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens da terra? Ele faz uma pergunta: habitará Deus com os homens na terra?
Mas como pode Deus habitar com os homens na terra, sendo Ele tão grandioso, tão grande, tão santo? Porque a própria palavra diz que os céus não contêm a sua grandeza, o seu resplendor. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Mas como, então, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter. Mas existe o céu dos céus, a sua glória eterna está além desse céu, ou desses céus que conhecemos. O céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Nós vemos que ele demonstrou uma humildade tremenda, um reconhecimento grandioso, tremendo, de que aquele templo, depois de construído, embora grandioso, foi um dos grandes feitos de Salomão, foi a construção do templo. Embora tudo nele fosse de qualidade, desde a cobertura, as paredes, os utensílios, tudo valiosíssimo, ouro e prata, madeira de qualidade, tudo foi feito para honrar ao Senhor. Muitas vezes, com os nossos utensílios que Deus nos dá, nós não damos ou não honramos ao Senhor com o melhor da nossa vida, seja utensílios, ou seja ofertas, ou seja a nossa própria vida, a nossa dedicação. Muitas vezes não honramos com o melhor. Quando o Senhor mostra ali na sua palavra, honrar o Senhor com as primícias da sua fazenda, Ele está demonstrando que com o que há de melhor, devemos honrar ao Senhor, nosso Deus. Agora, nós vemos o servo do Senhor, dizendo: olha, o céu dos céus não contém a tua glória. Como o Senhor habitará neste templo tão pequeno, comparado aqui à tua grandeza, à tua santidade? E diz: atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. O teu servo entra neste santuário e o teu servo clama, ele expressa os seus sentimentos, a sua gratidão, as suas petições, as suas súplicas, mesmo sendo tão pequeno, pecador, transgressor, desobediente, não consegue fazer nada certo, nada como deveria fazer, mas, Senhor, atende a oração do teu servo, ouve, Senhor. Sabemos que o céu dos céus não contém a tua glória, a tua santidade é grandiosa, mas atende mesmo assim. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar. Esta casa foi construída para ti, Senhor. Que os teus olhos estejam dia e noite sobre este lugar.
de que disseste que ali porias o teu nome, pois esta casa é chamada casa de oração para todos os povos, para as ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar, independente de quem seja, de onde venha, de que cidade more, de que lugar ele venha, da situação que ele esteja, muitas vezes se achando indigno, muitas vezes sujo, o lamaçal do pecado em sua vida, mas ele veio com um objetivo, expor aos teus pés, derramar aos teus pés o seu sofrimento, a sua angústia. Ele veio expor ao Senhor. Aquela casa que era chamada casa de oração, e é chamada casa de oração. No verso 32 e o verso 33 nos diz: assim também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua glória, da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como teu povo de Israel é, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei, casa de oração, a casa do Senhor, é a casa de Deus, pelo teu nome. Todos que vierem, saibam, é a casa de Deus. Aquela casa de Deus, ela foi construída, foi feita em um formato, ela foi edificada da seguinte forma: tinha a entrada, na entrada logo tinha alguns degraus, depois vinha o vestíbulo. Você pode ver isso em Ezequiel no capítulo 40, verso 49, diz assim: o comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto dos pilares, uma de cada banda, uma da banda e a outra da outra banda. Então você pode imaginar que vinham os degraus, depois tinha uma área de 20 por 11, bem ali adiante, aquela ali é pequena, lá era 20 por 11, 20 côvados por 11 côvados, ali era chamado de vestíbulo, aquela área ali, aquela primeira área. Depois vinha a segunda área, você pode ver isso em Ezequiel no capítulo 41, verso 2, que era 40 por 20 côvados, mais ou menos uma área dessa aqui, que era chamado de lugar santo, ou santo. Aquele lugar tinha o vestíbulo e depois tinha o lugar santo, onde o povo estava e onde os sacerdotes também estavam, e faziam ali as oferendas e glorificavam ao Senhor em todo esse lugar santo. Então esse lugar é o lugar santo, né? Tinha a entrada, tinha o vestíbulo, depois tinha um lugar santo.
E esse lugar santo era 40 por 20 côvados. E depois dele tinha um lugar chamado Lugar Santíssimo. Veja no capítulo 41 de Ezequiel, verso 4. Que era 20 por 20. Era lá onde ficava a arca e utensílios. Aquele lugar é chamado Santíssimo. Aquele lugar é separado do lugar santo por um véu. O sacerdote entrava lá uma vez por ano com sacrifício. Aquele lugar é chamado Lugar Santíssimo. Aquela casa que era o santuário era o lugar onde Deus foi feito para que Deus estivesse ali, mesmo preenchendo os céus e a terra, mas voltasse a sua atenção e estivesse ali, mesmo sendo aquela casa tão pequena que não podia conter a sua grandeza, mas o pedido do servo de Deus é que o Senhor estivesse com a sua atenção voltada para aquele lugar. Então esse lugar é o lugar santo, é o santuário, onde se requer tanta dedicação e tanto cuidado, e a forma de estar, a forma de permanecer, a forma de entrar, a forma de permanecer e a forma de sair. É nesse lugar em que se aprende a palavra de Deus, que se ouve a palavra de Deus. É nesse lugar que se derrama as lágrimas, os sofrimentos, as petições, e o Senhor está ali. Os sacerdotes estavam ali para atender o povo, o pedido do povo, os pedidos dos povos, daqueles que vinham clamando, interceder na presença de Deus por aquelas pessoas. Era o ofício deles. Isso através de sacrifícios, sacerdotes realizavam isso. Agora nós podemos ter uma ideia, nós podemos imaginar que aquela casa, onde tudo o que eles faziam eram com muita dedicação, quer fosse hinos, quer fosse mensagens, quer fosse os próprios, a própria forma de estar. Nós vemos que Salomão foi admirado pela rainha de Sabá, por sua conduta, a forma de ele estar na sua casa, a sua mesa, a forma que eles estavam sentados na sua mesa, a forma que eles pegavam os talheres e a maneira que ele subia para o templo, para a casa de oração, e a maneira dele estar ali na casa de oração. Você já imaginou? Que bom a pessoa ser atraído pela santidade de Deus na vida dos crentes, pela santidade do Senhor resplandecendo na vida dos cristãos. Já imaginou isso? Que glória é essa? Deus resplandecer a sua glória na sua vida, e você ser esta luz preciosa, em que as pessoas olham e dizem: eu quero servir a este Deus, eu quero também fazer parte desse tabernáculo, desse povo, porque eu sei que Deus está aqui. A rainha de Sabá disse: olha, o que eu tenho visto aqui não é nem a metade do que eu ouvi falar, porque eu ouvi falar coisas grandiosas, mas o que eu tenho visto não é a metade do que eu ouvi. Eu tenho visto com os meus olhos. Você se lembra daquela mulher samaritana? Ela
se encontrou com Jesus ali naquele poço. E quando Jesus expôs as palavras a ela e disse: a água que eu lhe der, tu nunca mais terás sede. Quem beber da fonte, da água desse poço, torna a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Far-se-á nele uma fonte de água viva para a vida eterna. E ela disse: Senhor, eu também quero beber desta água, para nunca mais ter sede. E ela então, quando voltou lá para sua casa, avisou os seus vizinhos, as pessoas daquela cidade, disse: eu encontrei o Messias, venham, ele é o Messias, ele está lá no poço. E aquelas pessoas foram curiosas, e lá ouviram o que Jesus falou acerca do tempo, o tempo da ceifa, que já estava no tempo da ceifa, não precisava mais esperar, mas ali era o tempo da ceifa. E ele explicou de uma forma tão preciosa que eles disseram: ó, mulher, já não é mais pelo teu dito, mas é porque nós mesmos temos visto, temos ouvido que este é o Cristo, é o Messias, é aquele que havia de vir. Que bom estar com a verdade, que maravilha estar com a verdade. Eu quero estar com essa verdade, eu quero estar com Cristo, eu quero estar com Cristo na minha vida. E todos que quiserem, eu digo a você, você pode. Aquele templo construído naquela glória toda, ele era uma figura do verdadeiro santuário. Hebreus, no capítulo 9, vamos ver mais essa parte. Hebreus capítulo 9, verso 2 em diante, diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, e ao que se chama santuário. O primeiro é que está tudo aqui. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, aquele lugar onde entrava-se uma vez por ano, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, todo em redor, e em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, fazendo a obra. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Quando o sacerdote entrava lá no Santíssimo, uma vez por ano, ele oferecia sacrifício por si mesmo também, porque o sacerdote também precisava da misericórdia do Senhor. Ele estava sujeito a falhas. Por isso, sim, ele oferecia também por ele, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Então se encontrava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que
quando a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Quer dizer, toda aquela dedicação apontava para um verdadeiro sacrifício, que hoje nós sabemos com clareza quem era o cordeiro e qual foi o sacrifício realizado. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado, nós sabemos que o véu rasgou-se de cima a baixo. Está aí Mateus no capítulo 27. Vamos ver um pouquinho dessa parte. Ali perto da hora nona, conforme o verso 46. Quando Jesus exclamava, Jesus falava: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, vindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava de beber. O outro, porém, dizia: vejamos se Elias vem livrá-lo. A incredulidade estava no coração de alguns. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, suspirou, deu o último suspiro. E eis que o véu, no mesmo instante, o véu lá do templo, aquele véu lá fazia a divisão do santo e o santíssimo, diz o verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Naquele mesmo momento que ele expirou, o véu rasgou-se de cima a baixo. Aquele véu não poderia ser rasgado com homens fortes puxando de um lado para o outro. Ele era muito forte, aquele véu. E outra coisa, era alto. Se alguém tivesse que rasgar, seria de baixo para cima, pois ele tinha sido colocado, né? Mas o véu rasgou-se de cima a baixo, e houve trovões, relâmpagos, e esses trovões e relâmpagos, aquele dia memorável, é contado em livros de história, onde historiadores contemporâneos de outras nações contam esse episódio diferenciado naquele dia, a prova de que foi verdade, que ali estava o Cordeiro de Deus. Quando o véu foi rasgado, ficou notório a crucificação de Jesus, o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. O que eu preciso agora, irmão, o que eu preciso, o que você precisa, é crer nele. E assim como o sacerdote oferecia sacrifício por ele mesmo, precisamos oferecer sacrifício por nós mesmos também. Como? Sendo vigilantes, cuidando da nossa consagração, cuidando em termos uma vida consagrada, uma vida santa, um lugar chamado de santuário, ou seja, um lugar separado, onde se adora ao Senhor, onde se tem todo o cuidado para fazer a coisa certa, para que Deus não se entristeça naquele lugar. Assim é também esse templo que é o nosso corpo, ser cuidado por nós mesmos, a fim de que o Senhor não se entristeça com nós, ou conosco, né? E permaneça em nós. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.
Eu creio que tudo é possível e nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou